Então, boa noite, é bom estar com vocês. Quinta-feira de cinza, não, só tem quarta-feira de cinza, né? Quinta-feira não tem de cinza, não tem também, né? Assopraram a cinza. Tá juntando assim. É bom estar com vocês. Mais um dia. Já estamos em março, hein? Estamos em É, março. Diz mês que o ano 3. começa agora, né? Em março, né? Ouvi É, dizer. Começa agora. Agora vai. o astrológico né? É, começa agora. E esse mês de março vai ser virada mesmo. Vai ter eclipse, vai ter um monte de coisa, né? Uhum. E eu tava assistindo o pronunciamento do Trump lá, ele tá colocando para e Para colocou tudo. arrebentar, É, para não falar outra coisa. mas o legal a gente pensar é que, por exemplo, puxando o gancho, né, para astrologia, ele colocou um monte de decisões para serem concluídas em abril, né? E no geral, assim, a malha geopolítica, ela vai dar uma sacudida naturalmente, porque as mudanças, mesmo sendo em questão de imposto e tal, é muito bruscas, né, para serem feitas assim. Isso está culminando com esses planetas que vão sair, né? Então, em abril, esse ano, né? Esse ano o Netuno ele vai para Áries, o Urano ele vai para Gêmeos, o Júpiter também vai mudar. Então, no geral, astrologicamente, é um ano de mudança, de da gente não saber o que vai acontecer, qual que vai ser o caminho, o que tá rolando, né? Então, é muito peculiar a gente assistir e ver e falar assim, nossa, é isso mesmo, né? Vai mudar tudo. E a gente não sabe para onde vai ainda, né? Mas vai mudar tudo. Enfim. Enfim, só puxando assunto. E aí, a gente está aqui, mais um dia de estudo, a gente vai ver o mapa da. Como é o nome dela, Fabi? Eunice Pai. Eunice Paiva. Eunice Paiva. Achei legal o mapa dela. Achei bem legal. E. Vocês assistiram o filme, não? Não? Sim, Ah, Muito legal. Vamos vale ver. muito a pena. É, achei legal o Oscar, né? Ganhar o Oscar a primeira vez. Legal. Enfim, aí é o seguinte, a gente está estudando lá o livro, os luminares, a posição do Sol, nesse contexto da individuação e a relação da psicanálise, né? Na questão do familiar, o pai, a mãe. Aí depois, na segunda parte, a gente vai ver o mapa da Eunice Paiva. Tá bem interessante. E aí, como de costume, a gente lê um pouquinho, depois a gente bate um papo. Como já todo mundo que está aqui é de casa, né? A Luísa também é de casa, então dispensa maiores apresentações. Eu vou aqui, ó. A gente parou na página 110. Aqui, ó. Vamos usar o exemplo do garoto. Não é 107 que você falou? Não, 110. 110, né? Ah, Está anotado no grupo. anotou no grupo. É, 110 é nessa parte aqui, ó. Você pode ajudar, Fabi? vamos lá. Vamos usar o exemplo do garoto que quer a mãe para si e vê no pai um rival para estudar. Um pouco mais detalhadamente o rumo que o conflito de Édipo costuma tomar. O que acontece é que o menino se sente culpado inconscientemente por seus anseios proibidos e teme represálias por parte do pai. Contudo, ele se esforça por competir com o pai numa tentativa de provar para sua mãe que ele, o filho, é o melhor dos dois. Ele quer dar à sua mãe, amante, a impressão de que ele pode se sair tão bem quanto seu pai, se não melhor, na satisfação das necessidades dela. Na realidade, porém, ele não se sai bem. Afinal, é apenas um menino de 3 ou 4 anos. Papai é maior e mais forte. Papai pode sair pelo mundo sem a companhia de um adulto e conseguir dinheiro para comprar roupas e abrigo. Em suma, papai está de várias maneiras melhor equipado para sustentar e satisfazer a mamãe. Geralmente, o menino resolve o dilema desistindo da disputa, apesar de eu questionar se realmente abrimos mão dela.
O desejo de afirmação, de nos sairmos melhor do que os concorrentes, juntamente com o medo oculto e as dúvidas incômodas de que talvez não sejamos suficientemente bons, ou de que o castigo recaia sobre nós caso sejamos bem-sucedidos, assusta a maioria de nós pelo resto da vida, em maior ou menor grau. Quando o garoto abre mão do desejo de ter a sua mãe só para si e desiste da competição, ele conclui, de acordo com o conceito freudiano de uma resolução satisfatória para o dilema edipiano, que é bom ele seguir o pai como modelo, pois este parece ter as qualidades necessárias para se obter aquilo que deseja na vida. Assim, o pai não é mais um rival, e sim um aliado, alguém que tem algo para lhe ensinar. Pode subir, por favor. Obviamente, isso não vai funcionar tão bem se o par for um verdadeiro Shelp, uma palavra índice que significa um estúpido, fracassado. Mas essa já é outra história e não teremos tempo para discuti-la agora. Você pode ler em detalhes o que escrevi sobre isso no capítulo As Etapas da Infância, de o Desenvolvimento da Personalidade. Para a menininha, a situação se inverte, mas segue um padrão muito parecido. Ela quer se casar com o papai e se livrar da mamãe. Ela receia que a mamãe a castiga caso descubra o que está acontecendo e depois tentando se comparado com sua mãe, decide abandonar a luta e passa a espelhar-se em sua mãe. Claro, desde que a mãe não seja uma verdadeira Stilpe. Pergunta-me, e se os dois forem Stilpes? Adoro essa palavra. Stilpes só para... significa estúpido, tá? A abordagem de Freud diante do complexo de Édipo se concentrou no fato de que Édipo matou seu pai, Laio, e se casou com Jocasta, sua própria mãe. Édipo é visto como culpado. Arthur e Libby Coleman, em seu livro The Father, interpretam o mito numa perspectiva diferente. Gostaria de examinar sua interpretação, porque a ilustra algo que os pais precisam estudar em si mesmo e ajuda a compreender um problema que tem relação direta com o estudo. Espera aí que eu perdi. Tá. Com o estudo de caso que estou apresentando. O mito de Édipo não começa com o assassinato de Laio por Édipo. Na verdade, começa quando Laio, o pai, tenta se livrar de Édipo. Laio fora avisado por um oráculo que morreria nas mãos do seu filho por causa de uma maldição lançada sobre ele em virtude de malfeitorias do passado. Quando Jocasta, a mulher de Laio, tem um filho, Laio, temendo a profecia, decide matar o bebê recém-nascido, deixando-o ao relento nas montanhas. O plano sinistro não deu certo. Édipo é salvo por um pastor, sobrevive e atinge a idade adulta. Certo dia, enquanto viajava, chega a uma encruzilhada e, em seu caminho interrompido por um velho montado em uma carruagem. Este tem a petulância de dar uma bordoada na cabeça de Édipo com seu chicote. Édipo se zanga com esse ataque gratuito e, para se defender, reage, atingindo o velho com seu bastão, matando-o acidentalmente. Ele continua a viagem, sem saber que foi seu pai que acabou de matar, sem saber que cometeu parricídio. Em sua cabeça, ele acaba de se vingar de um velho resmungão que estava obstruindo seu caminho. Arthur Libby Coleman, The Father, página 96. Dá para perceber onde eu quero chegar. Foi Laio quem antes tentou se livrar de Édipo, deixando a morte ao ar frio das montanhas. Sua justificativa foi o aviso do oráculo de que sua morte viria nas mãos de seu próprio filho. Os Coleman afirmam algo interessante quando dizem que, para os gregos antigos, o oráculo era uma voz profética exterior, apesar de ser mais fácil acharmos que o oráculo é algo que existe em nós, dando voz
a nossos próprios medos e esperanças inconscientes. Em outras palavras, o pai pode temer inconscientemente que algum dia o filho vá matá-lo. O complexo de Édipo se concentra no filho que se livra do pai a fim de ir para a cama com a mãe. Contudo, analisando o mito sob um prisma levemente diferente, chegamos ao complexo de Laio, o pai que tem medo, inconscientemente, de ser despejado ou destruído pelo filho e por isso quer matá-lo ou, no mínimo, bloquear seus avanços e desenvolvimento, tal como Laio pediu, Édipo de passar pela encruzilhada. Talvez você ache essa história meio difícil de engolir. Tenho certeza de que poucos pais admitiriam abertamente que têm impulsos e sentimentos tão pouco agradáveis. Apesar disso, não é difícil entender a razão para que esses medos existem na psique do pai. Na maioria dos casos, o filho estará agindo no seu maior poder e potência, mais ou menos na mesma época em que a capacidade do pai estará se esvaindo em função da idade. Arthur Elibe Coleman, The Father, página 96. A rivalidade de pai e filho não diz respeito apenas ao ciúme que o filho tem do pai por esse estar com a mãe. Trata-se também do pai se sentir ameaçado pelo filho, imaginando que este vai acabar superá-lo ou dominá-lo, usurpando a sua ação de a sua posição e poder. Dá para ver com o relacionamento pai e filho como o relacionamento pai e filho pode ser complexo. Um pai pode achar que o filho é a pessoa que vai assegurar sua imortalidade, levando adiante seu nome e linhagem, e ainda o nascimento de um filho pode fazer com que ele fique mais consciente da sua própria idade e mortalidade. Essa ideia do filho como rival pode começar com a gravidez da esposa, especialmente se for o primeiro descendente do casal. Pense nisso. A maior parte do foco da grávida recai sobre a nova vida que cresce nela. Ela não está mais preferencialmente ocupada com o parceiro ou marido. A maioria dos recém-nascidos se torna o centro das atenções e a mulher será tanto a mãe do bebê quanto a esposa. O seio terá de ser partilhado. De acordo com os receios inconscientes do pai, o bebê de fato o suplantou. Não é à toa que alguns pais e filhos acham que é mais fácil terem raiva e serem hostis um com o outro do que manterem próximos e afetuosos. Disse antes e vou repetir. Pode ser que um pai realmente queira proteger e cuidar de seus filhos da melhor maneira, mas antes de fazê-lo, de se entender com tendências ocultas, com a hostilidade e a rivalidade inconscientes que podem surgir à sua frente. Mais tarde, vamos analisar a sinastria entre Paul e seu pai Bill, e você verá que Plutão aparece de modo proeminente em seus interaspectos, realçando as diversas formas de rivalidade inconsciente que podem existir entre um pai e filho. Bill e Paul ilustram bem aquilo que tivemos discutindo. E quando trouxemos à baila um mapa do filho de Paul, Max, você poderá detectar um padrão dinâmico similar, embora não tão intenso. Quer parar um Discutimos. pouco? Quer parar um pouco, Abinão? Ah, por mim, tá de boa. Eu não tô indo muito rápido para vocês? Não, Então tá bom. Vamos terminar aqui para parar num lugar mais. tá bom. Discutimos principalmente o Sol como um significador do Pai, mas também deveríamos falar das casas 4 e 10 como tais. Só que temos um problema. Devemos atribuir ao Pai a casa 4 ou a 10? Esse é um ponto que atrapalha muitos astrólogos e talvez não tenhamos uma regra clara para dar. Contudo, vamos explorar essa questão por alguns minutos. No início dessa palestra, aprendemos que um dos papéis básicos do pai é o servir de chamariz, atraindo o bebê através de um vínculo ou de uma simbiose intensa com a mãe. Tradicionalmente,
O pai também pode ser útil para o crescimento e desenvolvimento da criança ao agir, como uma ponte para o mundo exterior. Na estrutura convencional, e devemos lembrar de que há muitas exceções a esta regra, que cada família é um pouco diferente das outras, a mãe fica em casa com os filhos pequenos e o pai vai trabalhar. É o arranjo típico: mãe terra, pai céu. Hoje em dia, naturalmente, temos o fenômeno das famílias que ambos seguem suas carreiras, bem como um número crescente de famílias com um só progenitor. Em alguns casos, geralmente por causa da recessão econômica e taxa de desemprego, o pai pode estar em casa sem emprego, cuidando dos filhos, enquanto a mãe é quem ganha o pão, o progenitor que está no mundo. Contudo, vamos nos ater à disposição tradicional. Como seu pai trabalha e fica longe de você, o bebê, na maior parte do dia, quando ele volta à noite, ele traz ao lar um ar do mundo exterior. Pode até ser que ele tenha histórias para contar a respeito do seu dia e de como é o mundo lá fora do lar. Você ficou perto da mãe o dia todo, de modo que você sabe o que ela fez. Aquilo que o pai esteve fazendo, no entanto, é mais misterioso, algo que você deve estar curioso. E deste modo, o pai pode atuar como uma ponte entre a vida familiar e a sociedade em geral, possibilitando a criança a ver que há outras coisas na vida além daquilo que acontece em casa. Prosseguindo nessa linha, o pai, então, deve ser modelo para o modo de agir no mundo, para o modo de lidar com o mundo. A pessoa que pode ditar regras de comportamento para o modo de lidar com as pessoas fora do círculo familiar. Nesse sentido, ele pode ser associado com Júpiter, aquele que amplia a nossa visão, e também bastante semelhante a Saturno, aquele que estabelece as regras, as leis, aquele que ensina como podemos nos ajudar, ajustar a sociedade. Se o pai pode ser associado dessa maneira com Saturno, ele se ajusta muito bem à casa 10, cujo regente natural é Saturno. Contudo, posso perguntar: será que a vida real é sempre assim? Mesmo em uma família tradicional, se passamos tanto tempo ao alcance da mãe, seria lógico supor que ela nos a ensinar como devemos nos comportar e estabelecer as regras. Nisso, mamãe personifica Saturno, e por esse motivo, talvez a casa 10 deva ser reservada para ela. Já ouviu falar de Robert Bly? Ele é um conhecido nos Estados Unidos como poeta e filósofo da nova era. Ele fez um comentário que ficou gravado na minha mente. Ele acredita que a unidade amorosa mais danificada pela Revolução Industrial no relacionamento pai-filho, pelo menos em tese, antes dos profundos efeitos trazidos pela Revolução Industrial, o filho geralmente assumia o trabalho do pai. Era um aprendiz do pai. No século XX, esse esquema não é tão comum. No século passado, o pai costumava trabalhar bem perto de casa. Mamãe dava uma passadinha por lá com o filho para vê-lo, e o Petit tinha uma oportunidade de observá-lo em ação. Se o pai é carpinteiro, de uma oficina próxima àquilo que estava fazendo, quando você for visitá-lo, é bem óbvio. Contudo, se ele for o empregado de um grande escritório, situado a quilômetros de distância de casa, seu trabalho e aquilo que faz durante o dia são coisas bem mais obscuras e abstratas. Pode ser difícil para um pai explicar sua atividade caso ele dedique à informática ou tenha de lidar com papéis burocráticos. Com isso, sua influência talvez seja menor do que a exercida por sua mãe, no que concerne ao modo como mais tarde você agirá no dia a dia. Robert Bly, Kate Thompson, o que os homens realmente desejam. Normalmente eu vejo a casa 10 como ligada ao progenitor que mais nos moldou, que exerceu a influência predominante sobre nós. O progenitor menos conhecido e mais misterioso recebe a casa 4.
Na prática, procuro saber dos meus clientes como veem cada progenitor, o que me ajuda a decidir a casa de cada um. Eu vou fazer uma confissão. Às vezes, leio ambas as casas para cada progenitor. Tomando por base o meu próprio mapa, e você pode observar isso no seu, se eu considerar a casa 10, a da minha, como a da mãe, obterei muitas informações interessantes sobre minha mãe, sobre mim mesma. Nesse caso, lendo a casa 4 como sendo a do pai, posso estabelecer relações e entender melhor a maneira como vejo meu pai e os meus problemas com ele. Se me der na telha, muda a colocação, estudando 10 como pai e 4 como mãe, e noto insights adicionais que fazem muito sentido para mim. Estarei fugindo da arena e sendo um fraco por não assumir uma posição? Prefiro dizer que se trata de flexibilidade. Pode haver uma razão psicológica para a intercambiabilidade das casas 4 e 10. Elas formam uma polaridade. E em qualquer polaridade ou oposição, um dos lados se transforma no outro e vice-versa. Mãe e pai podem ser vistos como uma polaridade. Talvez os pais tenham se sentido atraídos um pelo outro, pelo fato de um vivenciar aquilo que está latente no outro. Juntos, eles formam um todo. Esse tipo de divisão emocional do trabalho não é raro em casais. Aquilo que está oculto ou latente, um progenitor, é expressado ou vivido de maneira clara pelo outro. Mas, na verdade, os dois possuem as mesmas características. Nesse sentido, eles são intercambiáveis e podem até fazer um revezamento de papéis. Daí, a reversibilidade das casas dos pais 4 e 10 são coisas para se pensar. Como vê, não tem uma resposta definitiva para o dilema dessas casas. Ele pode incomodar certas pessoas, mas não me importo de deixar a questão semi-aberta. O mapa de... Parar? Agora acho que dá para parar, né? Ah, vamos parar. Qual página? Quem chegou? Juliana, Sil. Rose, Silvana, outra Silvana. Tudo bem com vocês? Não. 114. Boa noite, desculpa o atraso. Ah, vou descontar. Ah, Eu estou super ansiosa para ver Eunice Paiva. E, ó, é? O hoje mapa dela. escutei falar do mapa do Marcelo Rubens Paiva e do Celton Mello, que são bem parecidos. O pessoal estava comentando, né, na internet, o mapa dos dois. Aí eu Ah, é? falei, Cheguei a olha, ver. Acho que foi essa aproveita. Natália que postou, né? Não cheguei a ver. É, Eu ouvi aqui o do Paulo. Rubens, eu ouvi é que o do Rubens Paiva e o do Celton, que são bem parecidos. É o do Isso. Rubens. É o do Fiquei Rubens que é bem parecido. curiosa aí, né? De repente, uma próxima aula aí. Legal. Enfim. E aí, do texto, o que vocês acharam? Casa 4, casa 10, é pai, é mãe? Ficou confuso ou não? Hum, hum. Eu achei Eu achei, interessante. Posso falar? pode. É, eu achei Eu vá. interessante a colocação dela de não definir um ou outro. Achei isso bem interessante. Geralmente, eu acho que na nossa sociedade patriarcal, eu vejo mais o pai como a 10 e a mãe como a 4. Aquele útero, né? As águas uterinas de câncer, da casa 4 e tal. Mas achei muito interessante ela colocar aberto, ou semi-aberto, como ela colocou, né? Então, Vai mas lá, é. aí, desculpa, é muita visão de cada um, né? Você teve pai, Sim. eu não tive. É, Então eu vejo a minha mãe na casa 10. é. Uhum. Eu Pois acho é. muito interessante essa colocação. Eu, quando faço mapa, eu coloco bem assim, porque realmente é muito difícil quando a gente está atendendo, principalmente quando a gente não conhece nada da pessoa, né? Como é que a gente fala de pai e mãe, né? Então, eu sempre coloco nessas polaridades aí, porque
às vezes, durante a vida, toda essa experiência, tem horas que é pai, tem horas que é mãe, né? Então, acho que é legal usar desse jeito que ela fala. Eu peguei o meu bonde andando, mas eu achei muito legal ela falar da polaridade, esse finalzinho, que ela acaba usando os dois para os dois, né? Casa 10 pai e mãe, casa 4 pai e mãe, né? Ela acaba usando dessas duas maneiras. Eu acho que dá para usar desse jeito, né? Às vezes, casa 4 eu falo muito da família e não da mãe. Então, mas e a família, né? Qual foi a raiz dessa família aí, né? E às vezes o pai, ele faz um papel de mãe, né? Eu tive um pai que fez papel de mãe. É legal. É, tem duas coisas que eu acho legal, né? Tem um povo aqui que a gente está estudando junto, e aí é bom para deixar, é um bom deixa para falar disso também. Eu vejo que uma grande dificuldade na interpretação da astrologia é a questão cartesiana, é a nossa necessidade de rotular e ter estabelecido o quadrado. E aí eu acho que isso é a principal dificuldade, assim, não dá para ser um quadrado. É uma linguagem, precisa ser fluida, precisa de uma interpretação, e precisa de ter espaço para que a gente consiga olhar para um outro viés. E aí eu acho que essa é a dificuldade. A gente tem essa coisa assim de querer estabelecer, né? Falar, não, isso aqui é isso, e se for isso, não pode ser aquilo. E acho que é aí que a gente trava. Esse é um ponto. E aí uma outra coisa que ela colocou, que para mim funciona também, que aí no caso é tipo assim, a mãe como uma representação de quem vai direcionar para o mundo e de alguma forma vai dar educação, vai dar essa direção no sentido maior, né? Tem que fazer isso, tem que ir por ali, tem que ir por aqui e tal, essas coisas mais visíveis. E o pai, de longe, dando a sustentação, nutrindo também de alguma forma. Então, pelo pai ser ausente e preparar o terreno, né? Deixar a terra firme para que tenha fertilidade, esse crescimento, ele é simbolizado como a casa 4 e a mãe que está ali dando a direção representada como a casa 10. E aí, no meu caso, isso funciona. Inclusive, meu pai é do signo de touro e a minha casa 4 ela tem o signo de touro ali, minha mãe é sagitariana e eu sou sagitariano de casa 10, né? Então, no meu caso, funciona bem. Mas não é uma regra fechada, né? É mais no sentido de. Porque eu acho que o mais rico da interpretação do mapa é a gente poder abrir para o diálogo. Eu gosto muito quando eu consigo sentar com a pessoa e falar assim: ó, vamos lá, isso aqui quer dizer isso, pode ser aquilo. Como é que você vê? E a pessoa me entende e ela traz a vida dela para a mesa, né? Para o mapa ali, ela traz a vida dela, fala, não, eu vivi assim, eu vi assim, a minha mãe era assim, e aí eu consigo, ah, tá, então isso pode ser isso, pode ser aquilo e tal, então fica uma coisa mais fluida, né? Mais humana, uma troca e tal. Acho que isso enriquece muito, porque eu sempre brinco, né? Mas não é uma brincadeira. O símbolo e a leitura do mapa, ela abre uma dimensão maior de consciência, de compreensão. Agora tem uma outra coisa que eu vou confessar para vocês que é assim. Como tem muita loucura também, no geral, internet, né? Um monte de gente fala um monte de coisa, e aí isso também é uma forma de defender essa coisa de estabelecer os limites. Porque senão também se deixar o negócio vira qualquer coisa, né? E aí também não dá para virar qualquer coisa, né? E aí tem essa linha fininha, né? Porque a gente não tem limite no geral, né? Gente humano, né? A gente extrapola, né? Enfim. A Miriam chegou por aí. A Miriam estava no carnaval, que eu vi. Ei, Miriam. Que é isso? Como é que você me... Isso é olho de raio-x, ô Rodrigo? Você vê até o que eu escondi tanto. Olhos de Tandera. É, tô vendo. Mexendo no seu saco. Boa noite, Miriam. Boa noite. Enfim, e aí, alguém quer falar alguma coisa disso, não? Alguém ficou com dúvida, não? Dessa abertura? Eu Minha gostei mãe era casa demais. 4. Desculpa, não ouvi a Minha mãe Luísa. era touro. Touro e Sagitário, meu pai também, o contrário de você. E aí eu acho que dá para os dois mesmo. É, e aí tem uma outra coisa assim também.
É que no meu caso, calhou. Mas não é assim também, fala assim, é porque é a mãe, então tem que ser o signo da mãe. Não Uhum. é isso diretamente, né? É mais no sentido do arquétipo, né? Do que tem como representação ali, né? Sim, para mim é família e mãe, a 4. Sim. Aí abre, pode ser ao contra. Vocês estão me dando uma visão que pode ser a 10 também, mas eu sempre achei a 4 família e mãe, mesmo por conta do meu mapa mesmo também. É. E outra coisa que eu acho legal também, eu não sei como é que vocês veem, né? Mas para mim, assim, esse olhar da astrologia, ele traz para a gente uma transcendência. Porque a gente sai do contexto pessoal, que é isso, assim, a questão mesquinha humana, é aquela coisa assim, por que comigo? Ou aquela coisa de achar que comigo foi diferente, ou algum tipo de injustiça, uma questão mais egóica. E é quando eu consigo olhar o mapa e perceber que é um símbolo e que tem um arquétipo, que existe uma ordem maior, isso distancia o meu ego, a minha impressão direta sobre aquilo, e eu tenho um espaço onde cognitivamente eu consigo respirar e transcender aquilo e perceber a oportunidade como aprendizado. Eu saio dessa impressão direta. Então, não é comigo, não foi minha mãe diretamente, não foi meu pai. Tem uma ordem, existe um destino, existe uma predisposição, existe um aprendizado. Só isso já muda muita coisa, já transcende a percepção. E aí, quando a gente está lendo o mapa da pessoa, ou a nossa própria vida, a gente está muito imerso a situação. É muito latente, né? Porque envolve sentimento, envolve emoção, envolve frustração, envolve decepção, envolve paixão, envolve várias questões que nos assalta. E conseguir olhar de fora e ter essa consciência, eu acho que pode falar, Alba. Ah, e se a gente esquecer casa 4 e casa 10, Sol é pai e Lua é mãe? Sim. Então, Não, não diretamente, mas foi isso que você perguntou? Eu não, não entendi o que você perguntou. eu não sei se é diretamente, se é indiretamente. Estou falando, Sol é pai, Sim, ou responsável que ficou no lugar do pai. sim, Representante de pai e Lua é representante de mãe. sim. Então, se for usar a casa 4 ou a casa 10 para falar de pai e mãe, fala da Lua e do Sol e larga as casas para lá, para não ficar fazendo confusão. Significa, né? Eu Vem quero complicar minha vida. descomplicar, meu Deus do céu. Oh, Mas tem o Saturno também, né? Tem o Saturno também, às vezes, representando o pai, né? Vocês estão bagunçando o meu coreto, sabia? Tem que ser flexível, bem. Oh, Glória. Muita, muita coisa para analisar, né? oi, Luísa, tudo bem? Quer falar? Não? Eu já falei aqui, agora eu troquei de. Eu estava no celular, agora eu estou aqui no computador. Eu estava falando, a gente está falando sobre a casa 4, casa 10, mas eu gostei muito dessa parte dele falar sobre casa 10 a mãe, porque não a mãe, mas eu acho assim, no casal, a gente sempre tem aquele que, na maioria das vezes é a mãe, né? Aquele que vai impor certas, ensinar regras, ensinar boas maneiras, ensinar, sabe, ter essa preocupação de como um Saturno, uma casa 10, né? Impondo limites. Mas, às vezes, de repente, dentro do casal, a dinâmica é diferente. A mãe pode ser Enérgica. mais tranquila, não, mais tranquila, e o pai ser um mais, né, mais
forte. Então, acho que por aí a gente também pode olhar o mapa nesse sentido. Quem é aquele que molda mais, que cria mais que tem essa postura mais saturnina, né? E tem a ver também, acho que muito com o feminino e o masculino do casal, que talvez esse pai tenha um feminino mais mais aflorado e a mãe tem um masculino mais aflorado. Então é ela que vai impor os limites. Então, assim, são várias questões a serem estudadas. Sim. Silvana? Porque na hora que eu falei, eu atropelei a Eve e ela ainda não falou, Não, 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 não tem nada para falar, não. não? Não. Mas enfim, eu vou tentar, eu vou ser mais direto, né? Pela minha perspectiva, óbvio. Não é verdade absoluta, não. Mas nesse contexto de autoconhecimento, a mãe, o pai, a vivência, e aí o mapa astral traz os símbolos como uma oportunidade para que eu reconheça dentro de mim essas possibilidades. Então, quando eu consigo reconhecer dentro de mim aquilo, então, quando eu reconheço dentro de mim a minha mãe, eu transcendo. Faz parte dessa transcendência. Eu consegui reconhecer dentro de mim, falar assim, tá, faz parte de você. Porque é a minha meninice, né? A minha infantilidade. Então, a culpa é da minha mãe. Foi minha mãe que fez, foi minha mãe que falou. Então, eu sofri isso, sofri aquilo. Então, esse dilema com a questão da criação, da origem, da ancestralidade, isso é humano. E quando eu consigo olhar e perceber esses símbolos, ou até mesmo Saturno, né? Então, pode tirar daí. Vamos tirar daí, eu falo de Saturno. Saturno vai falar no contexto mais do Freud lá, o superego. Então, todo mundo tem um senso de cobrança, uma regulamentação social, um peso. Será que estou fazendo errado? O que estão achando do que eu estou fazendo? O que que as pessoas vão achar e tal? Isso é um peso. Todo mundo tem, isso é humano. Todo mundo tem. E aí, por vezes, esse Saturno ele se materializa na vivência. Então, de repente, a pessoa tem um Saturno de casa 7 e ela vai casar com alguém que representa esse Saturno, ou ela vai ser o Saturno na vida de alguém que é parceiro dela. Ou tem o Saturno de casa 11 e a instituição, né, o grupo, tem um peso, né? Então, eu acompanho uma menina, eu chamo tudo de menina, né? Uma mulher que ela tem Saturno de casa 11. Tem a Lua ali também. E ela tem um pavor do que as pessoas vão pensar, porque a Lua tá junto ali, do que ela faz. Então ela vive em submissão, querendo agradar as pessoas e um medo de errar e muito preocupada, né? Ali o signo de Gêmeos na casa 11, muito preocupada com o que os outros pensam dela. E ela passa o tempo todo pensando o que os outros estão pensando dela. E isso é uma prisão. E isso é automático, ela vive com esse peso. E aí, quando a pessoa consegue transcender, ter esse autoconhecimento e se apropriar do Saturno, que é justamente se tornar a própria autoridade. Porque é sobre isso. De repente, né, eu não tenho mais ninguém que está me regulando. Ninguém está me regulamentando, ninguém está se é certo, se é errado. Eu sou minha própria autoridade. Eu sou o meu Saturno. Eu me aproprio dessa autoridade e falo assim, não, tá, então a gente vai cuidar da gente e quem tá olhando sou eu mesmo e é eu que não quero pagar o preço da responsabilidade e tal. Parece lúdico, mas esse é um salto nesse sentido de transcendência. Porque, por exemplo, se a gente for pegar, a gente pode ir até um pouquinho mais longe. Quando não tem ninguém vivo, né, para ser culpado, para ser autoridade, a gente transcende o etéreo. É espiritualidade, é Deus, é uma entidade. Então, a gente tem essa necessidade, no geral, de ter uma autoridade que rege para que a gente consiga responsabilizar de alguma forma. E isso também é uma prisão. E aí, quando tem esses símbolos, né, e eu consigo falar assim, não, tá, tá aqui dentro, é comigo. E a gente começa a se libertar. E é claro, eu sempre brinco com isso, mas a vida é o próprio ritual, né?
A vida é um próprio ritual sobre isso. Então, de repente, retorno de Saturno, no meu caso, né? Retorno de Saturno. Corri que nem um diabo da cruz, né? Falei, não, eu terceirizei tudo que eu pude. Eu terceirizei, primeiro foi minha mãe, foi meu pai, todas as pessoas que eu me relacionei, todos os patrões que eu tive. Quando não tinha mais ninguém para culpar, Saturno na casa nova. Eu falei, isso não é Deus que tá me punindo, tem uma maldição. E, e tô, mas não tem mais. E aí, quando chegou retorno de Saturno, 27, 28 anos, que ela falou assim: vou ter que aprender, não vou ter jeito. Falei, tá, o que que eu tenho que aprender? Tinha uma dose cavalar para aprender, porque eu tinha negligenciado muita coisa. Mas, na verdade, o grande lance é eu conseguir me responsabilizar, que é sobre isso no final. Então, eu só tô Exatamente. ficando um pouco para dizer que é isso, a gente se apega e fala assim, mas quem é? É a mãe, é o pai? É, não é que isso não seja importante, mas isso é uma alegoria da vida para que a gente consiga nos reconhecer dentro da nossa origem e da nossa ancestralidade. Porque depois a minha mãe tem os pais dela e tem toda a origem, tem toda uma linhagem que faz parte também de quem eu sou. Então, isso traz a maturidade e me sustenta, né? Porque ninguém consegue decidir para onde vai se não reconhece de onde veio. Essas metáforas, né? Tem que ter raiz para poder crescer, essas coisas desse tipo, né? Olha, em algum ponto você falou um negócio que é a chave da coisa, que é mãe e pai, como é que é? Agora eu não sei repetir. Nem eu Mãe sei. está sempre, está dentro da gente, sabe? Que a gente tem para fora para a gente identificar o que a gente tem dentro. Essa aí é a chave da coisa, porque se você tem maturidade para enxergar isso, você vai conviver com tudo que aparecer aqui na mesma forma tranquila. Tem coisa para. Tem pepino? Tem, mas faz parte. Sobre isso. Tem isso, tem aquilo, Lua com Plutão, Lua com. É coisa que você vai ter que aprender a mexer com o seu emocional, a mexer com o seu ego, a mexer com a sua mentalidade, com o seu emocional, se está com Urano, se está com Plutão, se está no eixo não sei das quantas, no eixo. Isso aí tudo são dicas. Então, no mapa, como que você vai mexer, o nível que você vai mexer, é só você vivendo mesmo, né? Tá Enfim, certo? tá certo, é sobre isso. Aqui, a Kiri, né? Kiri, nunca Sim. acerto. Muito sofisticado esse nome, Kiri. Kiran. É apelido. O nome Sei, é Cristiana, mas desde pequenininha eu sou Kiri. tá bom. Enfim, seja bem-vindo. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero, eu vejo que quando você tem objetivos, se você passa a dever esses objetivos para você, essas cobranças que vêm causam essas culpas caso você procrastine, né? Então, vejo mais por aí para poder transcender do que qualquer outra coisa. Eu não entendi qual que é a relação. Eu entendi, mas eu queria ouvir um pouquinho mais. A relação com o pai e com a mãe do que a gente estava falando. Então, a relação do pai e da mãe, você aprende, você tem orientação, às vezes não tem orientação nenhuma, e existem necessidades internas que você percebe e busca. Às vezes você não busca ou por medo, ou por procrastinação, ou deixa para depois, ou acha que é responsabilidade de outra pessoa e não sua, e isso se acumula como cobranças, certo? Quando chega lá o Saturnão no retorno,
ou você vai ter presentes, ou você vai ter cobranças. Essa é a questão. O Saturno, o retorno de Saturno, não necessariamente é uma pressão de cobrança. Ele também dá presentes. Quando você flui e caminha conforme o fluxo da necessidade, ele dá muitos presentes no retorno. Entendi. Enfim. Mais alguém? Então vamos ver o mapa da Eunice ou vamos ler mais um pouco? Fabi, que é a coordenadora. Eu? Nossa, para mim não dá mais tempo de ler, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, se a outra pessoa quiser ler. É só uma observação, né? Uma observação não, um ponto que eu estava pensando aqui, enquanto a gente falava disso, de associar a casa 10 e 4 a pai e mãe, né? Olhando para o mapa de cada indivíduo, né? Olhando o mapa de forma individual, às vezes tem dois filhos, são irmãos, às vezes até mesmo gêmeos, e eles vão ver pai e mãe de forma diferente, né? Com certeza. Então é mais uma coisa aí para colocar para quem estiver anotando, colocar no caderninho de anotação. Tá anotando? Tá anotando? Eu anoto tudo, né? Trouxe uma questão que aí me veio outra. Dois filhos, mesma mãe, pais diferentes. Como poderíamos olhar para esse lugar aí dessas casas ou dos planetas? Eu não É uma entendi. pergunta, não sei. Cortou. A Fabi trouxe a questão gêmeos, né? Ou dois filhos de um mesmo lugar vão olhar para essa mãe ou para esse pai de forma diferente. Pelo menos foi o que eu entendi que a Fabi trouxe. Sim, Aí, sim. olhando para o mapa X, dois filhos da mesma mãe e pais diferentes. Como é que é como poderia ser essa leitura? Como identificar essa energia ou esses elementos no mapa? Me veio na cabeça. Eu acho que da mesma forma, né? Miriam, Da mesma vai forma? me salvar. Você entendeu minha Entendi, pergunta? né? Vê se a Miriam vai Sim, sim. complementar. Oi? Vê se a Miriam vai complementar. A Miriam. Alguém complementa, sei lá, ou Tá descomplementa. levantando a mão. Eu acho que a questão dos gêmeos é uma questão complexa mesmo dentro da astrologia, né? Mas eu acho que ela lembra uma coisa que é muito interessante, que são indivíduos e que cada um vai viver um mapa, o mapa da maneira que lhe cabe, né? Que ele pode entender. Agora, o mapa, mesmo que seja o mesmo mapa, as possibilidades, porque a gente está falando do mapa, são possibilidades, Sim. né? Então, as possibilidades de compreensão estão inscritas ali dentro daquele mapa. É muito raro que gêmeos nasçam na mesma hora. Sempre tem 1, 2, 3, 4 minutos, e 1, 2, 3 ou 4 minutos faz diferença. Eu Uhum. conheço gêmeos que um tem Netuno grudado no ascendente e o outro não. Olha, a diferença é assim parece que de 3 minutos. É enorme a diferença entre eles. Eles têm muitas semelhanças, que o mapa, a dinâmica do mapa é a mesma. Mas aquele Netuno grudado no ascendente de um deles é impressionante. Eles estão passando agora por um retorno de Saturno, e a diferença das narrativas
É impressionante. E eu digo só, é Netuno. Agora, quanto a essa história, eu acho que essa é mais fácil aí que você trouxe, Glória. Dois filhos da mesma mãe com pais diferentes. Não é? É um mapa de cada um, né? É o São mapa de dois cada um. mapas. Então é mais simples essa. Aí tem que Se olhar para o fosse mapa dessa mãe e o mapa desses filhos, né? pais Isso, diferentes, porque o mães pai e a mãe diferentes está da no mapa mesma, de do mesmo quem dia aí, você estiver estudando. Tá. Então, quando você estiver estudando o mapa dos filhos, aquele filho vai ver aquela mãe, cada um do seu jeito. Agora, se você estiver estudando o mapa da mãe, você vai olhar os filhos na casa 5, né? Aí já é outra jogada. Ok. Gente, preciso sair. Beijos. Ah, vou te contar. Pode ser depois. Anota. Anota, anota. Vai ter Tchau, trabalho de Fabi. Beijo. casa. Você já mudou, Tá. Fabi? Não, segunda-feira. Ah, é? Pensei que Estou você no já meio da tinha. Trabalho. mudança. Estou Ave dentro de casa. Maria. Querida. Então Aqui em tá volta. bom. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Tchau, querida. Enfim, vamos ver o mapa da Eunice Paiva. Então é isso. Então, vamos ver o mapa da Eunice. Eu separei aqui a biografia dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Chegou aí a biografia dela? Quais são os dados dela de nascimento? Os dados dela. Deixa eu ver aqui. A biografia abriu aí, não? sim, Deixa eu ver se eu tenho aqui. Os dados dela. É 7 de novembro de 1929, às 7h30 da manhã, São Paulo. 7 de novembro, 29, 7h30 da manhã, São Paulo. Eunice Paiva. Alguém pode me ajudar na leitura da biografia dela? Bem curtinho. Uma de cada vez, por favor. Eu posso, quer? Por favor. Eunice Paiva, escorpiana, ascendente Sagitário, lua em Capricórnio. Eunice cresceu no bairro do Brás, São Paulo, uma família de origem italiana. Desde cedo cultivou o gosto pela leitura. Culta, brigou com o pai pelo direito de estudar e passou em primeiro lugar no vestibular para letras na tradicional Universidade Mackenzie, aos 18 anos. Foi amiga de grandes escritores como Lígia Fagundes Telles, Antônio Calado e Haroldo Campos. Aos 23 anos, casou-se com o engenheiro Rubens Beirode Paiva, com quem teve 5 filhos. Em janeiro de 71, seu marido foi sequestrado, torturado e assassinado nos porões do DOI-CODE do Rio de Janeiro pela ditadura militar brasileira. A família vivia no Rio quando os militares foram até sua casa e levaram ela, seu marido e sua filha Eliana para o destacamento de operações e informações do Exército. Eliana ficou detida por 24 horas, enquanto Eunice permaneceu por 12 dias submetida a interrogatório e tortura. Depois da viuvez, em 1973, ingressou na Faculdade de Direito, conciliava a vida de mãe e de pai de 5 filhos com a rotina estudantil. Tornou-se advogada respeitada e se engajou em lutas sociais e políticas. Seu marido Rubens Paiva foi preso e assassinado pelo regime militar. Durante anos, o governo negou o envolvimento no caso e Eunice lutou para descobrir a verdade. Criou os filhos sozinha e nunca parou de buscar justiça para o desaparecimento de Rubens.
teve seus bens confiscados pelo regime e precisou reconstruir a vida sem apoio do Estado. Foi uma das principais forças de pressão que culminou com a promulgação da Lei 9.140/95, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão da participação em atividades políticas durante a ditadura militar. Em 1996, após 25 anos de luta por memória, verdade e justiça, Eunice conseguiu que o Estado brasileiro emitisse oficialmente o atestado de óbito de Rubens Paiva. Em 1987, ao lado de outros parceiros, fundou o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, IAMA, ONG que atuou até 2001 na defesa e autonomia dos povos indígenas. Em 1988, foi consultora da Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição Federal Brasileira. A atuação pelos povos indígenas. Tornou-se uma especialista em direito indígena e lutou pela demarcação de terras indígenas no Brasil. Foi uma das poucas advogadas a defender os direitos indígenas na época, enfrentando resistência e ameaças. Contribuiu para a elaboração da Constituição de 1988, garantindo direitos fundamentais aos povos indígenas. Legado e reconhecimento. Seu trabalho influenciou a criação de leis políticas públicas voltadas aos povos indígenas e aos direitos humanos. Mesmo sem ver a justiça plena pelo assassinato de Rubens Paiva, sua luta ajudou a revelar os crimes da ditadura. Foi uma das maiores referências na defesa de direitos humanos no Brasil. Eunice fez história na redemocratização do Brasil. Ela teve um papel importante na luta por anistia e na Comissão da Verdade, que investigou crimes da ditadura. Mesmo sem ter recebido justiça plena para o caso de Rubens Paiva, sua atuação ajudou a revelar a verdade sobre desaparecidos políticos. Eunice perdeu a esperança, mesmo diante de tanta dor. Eunice nunca perdeu a esperança, mesmo diante de tanta dor. Eunice nunca desistiu da justiça nem da vida. Criou os filhos com amor, reconstruiu sua carreira e seguiu defendendo os direitos humanos até o fim da vida. Eunice Paiva faleceu aos 86 anos, no dia 13 de dezembro de 2018, em São Paulo. Ela convivia há 14 anos com Alzheimer. Esse pai. Acabou. Obrigado, viu, Juliana? Muito legal. E aí o Emocionante, né? mapa dela. Esse é o mapa astral dela. Achei bem peculiar. Tinha que ser uma mulher de escorpião com uma lua em Capricórnio, né? Para passar por tudo que ela passou. Pela força que ela tinha, né? E um Plutão em Câncer de casa 8. Sol na 12, é isso? Saturnão na 1. E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a predominância começar pelo começo, né? A predominância do elemento água e terra no mapa dela, que dá um temperamento melancólico, né? Ou fleumático. Achei bem legal. O Sol em Escorpião na casa 12, que indica uma posição poderosa, né? Que opera nos bastidores e com essa força oculta. Eu também acho que a casa 12, ela tem um chamado assim para trabalhar questões coletivas e de justiça também social, no sentido mais profundo, dores profundas, né? A conjunção com Marte do Sol intensifica essa questão combativa, mesmo na casa 12, né? A capacidade de enfrentar os desafios. O Sol também tem um trígono com Plutão, que está na casa 8, e aí traz para essa identidade potência, essa força de transformação, a conexão com temas de poder. E
o Sol em Escorpião, ele está em queda, né? Se a gente for pensar numa astrologia mais tradicional, também está na 12, né? Isso traz uma evidência para a Lua no mapa, e aí a Lua está numa fase, chegando, né? Numa fase crescente. Como eu disse no começo, assim, ela nasceu entre eclipses. Eu fui estudar o mapa dela e teve um eclipse dia 1º, e depois teve um outro eclipse, né? No dia, e por volta do dia 15. Não, por volta do dia, foi no dia 7 que ela nasceu, né? Isso. Teve um eclipse no dia 1º de novembro, depois teve um eclipse no dia 17 de novembro, e ela nasceu no dia 7. O eclipse lunar, né? Foi o primeiro, depois tem um eclipse solar, que aí então ela nasceu entre eclipses, né? Que traz, assim, nada diretamente, porque não é uma conjunção com o mapa dela, não tem um aspecto direto, foi depois de 7 dias, mas traz uma força e uma intensidade, né? O momento do nascimento dela, que eu achei bem peculiar. E aí, a fase da lua dela é uma fase crescente, que indica essa questão de construção, superação, uma lua em Capricórnio, que traz essa coisa assim da estabilidade emocional, né? Da direção e da força também. E aí uma outra coisa peculiar que eu achei, essa lua em oposição a Plutão, que vai falar sobre justamente a marca do desafio com a morte, com a perda, né? Emocional, né? Nada mais significativo, né? Lua oposição a Plutão para falar sobre essas questões. Também uma quadratura com a Vênus, né? Dos desafios de expressão afetiva, né? Também achei bem peculiar. A Lua, ela está em exílio, né? Em Capricórnio, mas eu acho que pela intensidade do que ela passou, serviu bem nesse contexto de ela conseguir ter essa força, né? E Se a gente autossuficiência for, também. se a gente for pensar nessa oposição do Plutão e dos recursos compartilhados, né? Por ele ter sido dado como desaparecido, ela nunca teve nenhum recurso financeiro vindo dele, né? Uma mulher com 5 filhos e que de repente ficou sem a estrutura que era ele, né? Pelo filme também mostra que era ele que segurava ali, né? Até a compra de um terreno, né? Que eles estavam comprando, tiveram que desistir porque ela deve ter ficado muito, deve ter tido um desafio muito grande financeiro, né? Sim, sim. Enfim, aí a casa 10, signo de Virgem, né? Que aí tem essa questão do serviço, do detalhe, da precisão, da ética, do cuidado, né? E aí ela, uma estudiosa, minuciosa, né? Nesse sentido das leis, assim, provocadora. O Netuno na casa 10, ele reforça essa questão social, né? Desse olhar, assim, para causas superiores ou humanitárias. Eu vi, não foi na biografia, eu esqueci de colocar na biografia dela, mas eu estava pesquisando sobre ela. Essa questão dela lutar pelos povos originários ainda serviu de exemplo para outros povos, assim. Então teve povos lá no Alasca que usaram o artigo dela que ela escreveu no jornal como referência para busca por causas, né? Como referências de leis e de justiça, assim. Eu achei bem peculiar assim que, na verdade, o artigo dela, que ela escreveu para o jornal, atravessou o mundo, assim. Na época não era igual hoje, né? Para atravessar o mundo assim foi bastante peculiar. E aí eu pensei muito nesse Netuno de casa 10, que é essa vocação, né, em causas sociais, né, compaixão e tal, esse apelo nesse sentido. O meio do céu também tem um sexto com Mercúrio, e aí a habilidade de comunicação, né? Essa coisa mais estratégia, né? Mais estratégica. Esse Mercúrio em Escorpião também que traz essa coisa mais peculiar. Eu achei bem peculiar mesmo. Depois uma outra questão. É, a casa 5 dela
que abre no signo de Uhum. Áries. E para Que mim, a bom. casa 5 ela sempre vai trazer essa questão assim da expressão do eu, assim, né? As pessoas falam assim, ah, a casa 5 é hobbies, filhos, né? Mas eu tenho também que a casa 5 é a expressão do espírito, assim, a expressão de quem a pessoa é de verdade, né? Nesse sentido mais profundo. E aí ela tem a casa 5 no signo de Áries, que vai falar sobre essa questão, né? Da disposição, da força, né? Dessa coisa de brigar e principalmente Urano ali também é uma questão de criatividade, né? Para conseguir dar conta, né? Porque tem uma coisa, ah, mas criatividade, ela sofreu tanto e tal. E aí eu sempre penso também que a criatividade, ela vem da necessidade, né? Então, Finalidade, é. a pessoa, ela acaba tendo que dar jeito para algumas questões, achei bem peculiar. Também gostei do ascendente em Sagitário, 18 graus ali, e aí tem essa questão mais filosófica, né? Idealista. E aí também o Saturno na casa um, aí trazendo primeiro essa maturidade precoce e um senso de dever, né? E também esse peso, né? Com a própria imagem, porque com certeza teve retaliações, né? E prejuízos nesse sentido. E aí numa astrologia mais clássica, né? Esse Saturno tá, eles dizem peregrino, né? Mas junto com o ascendente reforça o senso de disciplina, a responsabilidade, a construção da identidade também. Claro, para não ser só poético, né? O Saturno ali também tem a questão do complexo com a própria imagem, tem um certo peso, né? Uma restrição interior. E aí uma outra coisa que eu achei bem peculiar assim, porque como é uma figura pública que atravessou, né, gerações e tem uma notoriedade assim na história e mudou, né? Muita coisa e ainda está mudando, né? Depois de muitos anos, ainda agora com a recorrência do filme. É o Nó do Norte. Ele está bem nesse eixo casa Nó do Norte, Nó do Sul, está bem nesse eixo casa 12 e casa 6 em conjunção com o Sol dela, né? Que aí para mim o Nó do Sul ou o Nó do Norte mesmo, esse eixo em conjunção com o Sol, ele traz essa identidade num, num contexto mais profundo, assim, é como se a pessoa tivesse um destino voltado para um desenvolvimento mais forte, assim, um chamado, né? Então, tem essa questão. Ao mesmo tempo, o Quirón, né, em conjunção com esse eixo, fazendo oposição com o Sol, de casa 6, então traz esse chamado, essa profundidade, uma questão de uma ferida no dia a dia, com dificuldade de cicatrização, e que depois essa ferida ela acaba se tornando uma curadora, né? Então, uma curadora ferida, né? Do dia a dia, do hábito, né? Da estabilidade em si. Eu achei bem peculiar. E aí o Nó do Sul, né? Na casa 12 em Escorpião, que aí indica, assim, né? A questão de um passado intenso, né? No sentido de transformação, possível envolvimento com temas ocultos, né? Um chamado para sair do padrão, uma coisa assim mais peculiar nesse sentido, né? Achei também, chamou bastante atenção. E aí o Marte em Escorpião, mesmo ele estando na casa 12, ele tá forte, né? Porque ele tá em domicílio. E a gente pode até pensar, depois eu fiz os cálculos aqui, esse Marte, se eu não me engano, ele é o dispositor final desse mapa, né? Se ele não é o, ele é um dos. Ela pode ter mais de um. Mas esse Marte ele tem uma predominância na regência, né? Do mapa inteiro. E aí, dando essa conotação, né? Dessa profundidade e dessa briga também por revelar, né? O que está escondido, né? Por trazer os segredos à tona, né? E essa coisa de força ela teve que ter, né? Não é uma coisa que é muito evidente dentro da história dela, né?
por conta dessa questão, mesmo estando na casa 12. A Vênus em Libra também, em domicílio, né? Já na casa 11, e aí traz essa facilidade nesse caminho com os amigos, com as instituições, né? Então, de alguma forma, é um certo poder para ela conseguir andar depois e conseguir buscar a justiça, né? Propriamente dito, pensando em Libra, casa 11. O Júpiter, se eu não me engano, ele está Na 6. retrógrado, tá retrógrado em Gêmeos, bem ali na casa 7. Achei também bem peculiar. Gente do ascendente, né? É, achei bem peculiar. E, e esses desafios, né? Porque por ele estar em exílio, em Gêmeos, e aí também retrógrado, eu acho que traz assim desafios com confiança intelectual ou na comunicação expansiva, né? Então tem uma questão aqui que na verdade, se a gente for pensar, eu sempre penso isso assim, tem pessoas que ganham os destaques são pessoas, não são pessoas que não têm desafios no mapa, são pessoas que foram correr atrás do prejuízo desses desafios e conseguiram ganhar o dom, né, que cada desafio acaba entregando depois, né, pela pessoa conseguir alinhar eles, né, ou enfim harmonizar, né, ou buscar o contraponto nesse contexto, né. E aí, para mim o destaque é o Marte mesmo, Escorpião, ali na casa 12, né, que reforça mesmo essa necessidade de busca por causas mais profundas e tal, e essa transformação. E também tem uma outra questão, né? Acho que a Miriam depois pode me ajudar. Mas se eu não me engano, Marte na casa 12, ele também indica inimigos ocultos, né? Desafios internos e tal, batalhas invisíveis, né? Tem essas questões por estar na 12, né? Então, né? Se a gente for pensar em inimigos ocultos, né? Ela brigando com todo esse estado, né? Dessa ditadura. Então tem essa Por, peculiaridade. por que que você achou que, por que que você disse que Marte é o quê? É o mais importante do mapa? Dispositor final, né? Expositor final, por quê? Porque dispositor final é porque ele acaba regendo os planetas, né? Então, por exemplo, o... ele está em Escorpião, então ele está em domicílio ali, né? Então, ele rege dali, ele vai fazer a regência não só do Sol, como também. Cadê, gente? Ele é dispositor só, é isso? Ele é dispositor de todos os personagens dela, né? De todos os personagens. De Mercúrio, de Júpiter, Saturno, Saturno também. a Lua, todo mundo acaba indo bater a cabeça em Marte. É isso. Eu Todo fiquei na mundo dúvida, na dúvida, a pede a Lua, bênção para Marte. a Lua também. Porque assim, Oiê. para explicar para a Alba, então a Lua, o dispositor é Saturno que está em Sagitário. E aí, Saturno em Sagitário, o dispositor é o Júpiter que está em Gêmeos. E aí, o dispositor é o Mercúrio que está lá em Escorpião e que está sob o domínio de Marte, né? Podendo assim dizer. Então, a gente faz esse cálculo e aí acaba achando um dispositor, né? Tem mais influência no mapa. Tá legal, obrigada. Achei peculiar. E aí, pensando assim em trabalhos assim, né, que ela teve que ter nesse contexto que eu gosto assim dessa profundidade e tal de resgate. A Lua Plutão, que nem a Juliana falou, acho que né, a Lua Plutão sempre é uma questão. E se for pensar nessa questão da desafio da morte, né, que foi o grande tema, né, para ela, então acho que também essa questão. E aí, como eu falei, o nó do norte, o nó do sul, casa 6 e o Marte mesmo, né?
o Marte na casa 12, né? Esses conflitos. O que você acha, Miriam? O que você destacaria mais? Quando você falou aí desse Marte, eu gostei muito, porque veja, ela sempre lidou com coisas ocultas, né? A Casa 12 tem a ver com essas coisas ocultas, aquilo que não é, que que fica escondido sempre até dela mesmo, porque ela a vida toda buscou entender e com a força desse Marte, não é? Não foi com qualquer força que ela foi procurar. Ela tinha. Por que eu digo isso? E o legado dela também é regido por esse Marte, Casa 5, né? É, esse Marte aí realmente fez um senhor papel na vida dela. O que eu achei curioso ali é aquela Vênus poderosíssima ali, regendo a Casa 11, a melhor casa da, de um mapa, né, dizem, a mais benéfica das casas, mas totalmente, sabe, olha, ninguém conversa com ela, né? Ninguém olha ela. É curioso. Mas eu acho que ela teve bons amigos, né? Eu acho que ela encontrou amigos importantes aí. É muito bom esse mapa. Também achei bem peculiar. E pode representar também a questão com as leis dela, né? Essa Vênus aí, Sim, né? Porque é a área das leis que ela está Advogou nas causas sociais. advogando as causas sociais, exatamente. E o legado é impressionante, porque aí fica bem claro, deixa um legado que tem a ver com os inimigos ocultos, os bastidores, o que é obscuro e o que continua sendo. Vamos aqui concordar, né? É Uhum. obscuro ainda essa fase. Ela colocou a mão na M mesmo. E dois assuntos interessantes: os bastidores da nossa história, né, o que fizeram, e a questão dos indígenas, que é uma questão seríssima, seríssima. Uma questão que está em aberto, completamente em aberto. Realmente. Honrou uma casa 12. Pela primeira vez eu vejo uma casa 12 honrada. O Marte ali eu Esse também achei bem Netuno peculiar. na 9 é uma pergunta, tá? Esse Netuno na 9, 9, né? 10. 10. É o reconhecimento através do cinema, do filme, o trazer à tona a história dela? Pode ser analisado sobre esse aspecto? Gostei, não pensei nisso, mas isso cabe bem. Cabe, Netuno né? tem a ver com exatamente, e olha, e alguma coisa que dá publicidade, não é? Foi para o Uhum. mundo, Casa 10. Foi para o mundo. Toda essa história, né? Toda essa história dela. Gostei dessa sua visão. Que eu não veria, não sei o que. Netuno aí eu veria como aquilo que ficou, ainda ficou nublado na vida dela. Ela Eu fui pelo viveu. caminho do que Netuno também, das outras questões de Netuno. E Vou pensar, hoje sim, Netuno com essa dignidade, né? Mas hoje, no mapa astral dela, pensando na trajetória dela primeira, uhum, vou pensar nas causas sociais, né? Netuno sim, sim. Porque questão das causas sociais e essa confusão também, né? Tem uma certa confusão. grande, grande, mas olhando hoje, né, essa pós-morte, vem à tona, com o nebuloso Netuno, toda uma história que movimenta o mundo. Agora, Eu uma li, outra coisa que eu achei eu, peculiar, que eu não fiz o cálculo, o que Ah, eu agora é que hoje, né, especificamente nesse momento desse mapa,
é um retorno de Júpiter, né? O Júpiter está em Gêmeos, né? Hoje, então. Não vou saber qual retorno de Júpiter. Exatamente. Dando muita luz a quem ela foi, né? Porque Júpiter aí é o planeta mais importante aí desse mapa, é esse Júpiter. Ele está na casa 7, totalmente dedicado aos assuntos provenientes do marido, né? Da relação. É, A vida dela toda foi construída a partir disso, dessa relação aí com esse E de uma casamento. perda, né? A partir da perda, você ia falar? E Júpiter a em morte. Gêmeos, ele tem alguma dignidade. Embora ele esteja meio mal, mas ele tem dignidade também. Então, isso ajuda muito. Sim. Seguindo o raciocínio da Glória, eu achei interessante que a casa 4 abre em peixes, né? Então, assim, a família dela, né, a casa 4 em peixes, foi levada lá para a casa 10, né, para o público. A vida privada dela foi levada lá para o público e de uma forma bem esmiuçada, uma forma virginiana, né, contando todos os bastidores da família. Analisada. Analisada e criticada, porque ainda teve gente que criticou e que achou ruim. Claro, né? Ninguém gosta de ver verdade. Uma coisa que eu achei interessante aqui foi essa lua, junto com essa lua negra aí, né? A gente estudamos um bocado da lua, e essa lua que também é ela, né? Junto um dos aspectos, um dos pontos mais difíceis da lua, que é essa lua negra aí, né? Sim. Muito interessante que o emocional dela, olha como o emocional dela estava, não é, encharcado, talvez, dessa dor. Ô, E é gente, interessante que ela tenha terminado a vida com o alemão, né? Isso faz sentido. A memória para ela não era uma coisa fácil de carregar. tem também a dor dela com o acidente do filho. Depois de ter passado por tudo isso com o marido, e durante essa luta toda, o filho quase perdeu a vida. O filho dela ficou tetraplégico, né, o Marcelo. E olha, a casa 5 tem um Quiron ali, né? E foi por causa dele, Olhe logo na entrada da casa 5, Urano. Urano, e foi por causa dele que ele que escreveu essa história. História. Toda, da família, tanto desde o Feliz Ano Velho, o primeiro livro dele, como esse agora também. Eu li numa biografia dela que ela foi uma das fundadoras do PT junto com Lula também. Sim. Ah, é? Não sabia dessa, não. É. Foi. Enfim, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei disso. Então é isso, acho que é isso, né? Quinta-feira de cinza. Vocês podem abrir para tirar foto, menos a Mira, que a Mira, quando abre a câmera lá, a internet dela cai. A Mira, não, Rodrigo. A Mira tá fantasiada ainda de Rodrigo é mais simples. Eu não gosto de aparecer na internet. É mais simples do que a minha conexão. horror. Não, é porque ela ainda tá fantasiada de carnaval. Ela ainda não tirou a fantasia, por isso. Enfim, muito bom estar com vocês. Aí a semana que vem a gente vamos ver de quem que a gente vai ver o mapa. Tá bom? Ótima semana, ótimo final de semana. Obrigado aí. Obrigada Obrigada, para gente. vocês todos Maravilhoso. também. Beijão. Muito Tchau, tchau. obrigada, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Legal. Muito bom, muito bom.